Amém. Nessa tarde maravilhosa, né, eu quero aqui de já cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor Jesus. E eu me chamo Irmã Maria Barbosa, né? Estamos aqui nessa tarde para falarmos um pouco a respeito da palavra de Deus, né? E a respeito, né, dos dons e os frutos do Espírito Santo de Deus, né? Nessa tarde maravilhosa. Quero de já agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, que Deus tem, né, nos concedido. Só de nós estarmos, só de eu estar tendo fôlego de vida, para mim já é uma gratidão ao Senhor, né? Então, nessa tarde, nós viremos fazer a leitura da palavra de Deus, nessa tarde, né? E quero estar lendo aqui juntamente com todos, né, em Gálatas, né, no capítulo 5, versículo 22, da palavra do Senhor, essa diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus, aleluia. Esses são, né, os frutos do Espírito de Deus, aleluia. E que Deus tem nos concedido, né, para que nós venhamos viver, né, nesse tempo, né, os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Deus, ele tem sido grandiosamente maravilhoso para com a sua igreja, né? Deus, ele tem nos resgatado para fazer a sua maravilhosa obra, né? E levar o ID a muitas vidas, né? Muitas pessoas que estão necessitando da palavra do Senhor. Glória a Deus. Pois bem, nós iremos falar um pouco nessa tarde a respeito, né, dos dons, os frutos do Espírito, né, nessa tarde, e quero falar um pouco aqui dos dons, né? Glória a Deus. Os dons que refere-se aos dons do Espírito Santo, que são graça concedida gratuitamente para edificação da igreja e crescimento da vida cristã. Aleluia. Ou seja, todo aquele que aceita Cristo como Senhor, confessa Ele como Senhor e Salvador da sua vida, né, automaticamente ele já recebe esses dons, que são os dons do Espírito Santo de Deus. Isso é gratificante na nossa vida, como cristão, né, para receber algo da parte de Deus tão maravilhosamente. O Espírito Santo de Deus que está todos os dias conosco. A palavra de Deus diz que ele deixaria o seu Espírito até a consumação dos séculos. Né? Ou seja, o Espírito Santo está conosco. Ao vir o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo virá para arrebatar a igreja do Senhor. É gratificante para nossas vidas isso, esse grande acontecimento. Aleluia. Eu quero aqui falar um pouco aqui os 7 dons do Espírito Santo, né? Os 7 dons do Espírito Santo são graça de Deus que auxilia na vida de virtude e perfeição cristã. Quais são esses dons? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. Aleluia. Né? Temor a Deus. Isso é importante na nossa vida cristã. Nós temos que trazer esses dons para a nossa vida, atrair mais ainda isso para nossas vidas, né? Porque, como eu falei, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, esses dons eles já chegam em nossas vidas, né? Automaticamente já vem para nossas vidas. Então, nós temos que colocar esses dons em ação na nossa vida, né? Nós temos que acionar esses dons na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os 9 dons do Espírito Santo são as manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, né? Essas manifestações que são concedidas através do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, né, é que vem a nos fortalecer, né? Vem nos fortalecer, vem nos dar mais força, mais ânimo, mais a autoridade de Deus para nossas vidas, né? Para que nós venhamos enfrentar, né, a cada dia as nossas lutas espirituais, porque as nossas lutas espirituais são muito grandes, né? É uma guerra constante a nossa luta no mundo espiritual, né? Nós vemos que lá em Efésios, capítulo 6, 10, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades, os principados, né, nas hostes espirituais. Então, nos últimos dias que nós estamos vivendo, né, são tempos difíceis, mas não é impossível de nós estar buscando a presença do Senhor e buscando os dons que Deus tem deixado para nós através do seu Espírito Santo. Dons de revelação.
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. O crente ele tem que ter, o servo de Deus, ele tem que ter esses dons na sua vida, né? Que são os dons da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento dos espíritos. Por exemplo, às vezes você vai orar em algum lugar por alguém e aí você não tem o dom do discernimento, né, dos espíritos, né? E às vezes há espíritos que agem, né, comparando algo da parte de Deus com os espíritos malignos. E às vezes você tem que ter o dom do discernimento dos espíritos, para que você não venha cair numa cilada do inimigo. Né? Como uma vez aconteceu, a gente estava orando numa campanha do meio-dia, e aconteceu da gente estar orando nessa campanha na igreja, e uma mulher chegou, né? E de repente eu e outra irmã, a gente teve o discernimento naquele momento ali, né? De que não era Deus que estava agindo naquele momento. Né? E é importante o dom do discernimento na nossa vida. Naquele momento ali, Deus trouxe a descoberta, descobrir tudo que estava acontecendo naquele momento ali. E eu achei assim, foi maravilhoso que Deus fez naquele momento ali. Você já pensou se você ali a irmã que estava conosco não tivesse o dom do discernimento dos espíritos, né? Para discernir se ali era ação de Deus ou não? Isso é importante. Esses dons, eles nunca deveriam ser esquecidos dentro da igreja, em momento algum, nem na vida do servo de Deus, né? Porque muitas vezes nós deixamos, às vezes nós não estamos muito vendo isso nas igrejas, nos lugares de buscar a presença de Deus. A gente quase não vê batismo no Espírito Santo, a gente quase não vê os dons que Deus tem entregado para a sua vida, dom de profecias, né? E outros dons que tem dentro da igreja, é muito raro a gente ver hoje. Né? Por quê? Porque eu vejo assim, que muitos irmãos têm deixado de buscar a presença de Deus e pedir esses dons, porque esses dons são para nós, igreja. Né? Esses dons são para nós. Nós temos que sentir essa necessidade de buscar esses dons para nossas vidas. Né? Então, eu vejo assim que está sendo um pouco colocado de lado, né? Para buscar a presença de Deus. Às vezes nós pensamos muito, vou orar, eu vou apresentar isso, vou apresentar aquilo, mas nós às vezes esquecemos de nos consagrar e buscar a presença de Deus para que Deus venha dar graça para nós, nos fortalecer e entregar os dons para nossas vidas. É necessidade nossa, os dons espirituais. Né? Que são os dons do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele já é conosco. Mas o Espírito Santo de Deus ele só vai acionar em você esses dons se você estiver pedindo, se você estiver buscando. Né? Então, isso tem que acontecer na nossa vida. Os dons de poder, fé, dons de curar, operações de milagres. Né? Aleluia. Aleluia. Eu fico observando a palavra do Senhor e eu olhando que Jesus, quando ele chegava num lugar para alguém ser curado, Jesus chegava, ele repreendia, ele dizia, seja curado, né? E imediatamente, instantaneamente, aquela pessoa era curada. Né? Ou seja, Jesus às vezes dizia assim: a tua fé te salvou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, através da fé, através da fé, os dons de curar, o dom da fé, que a fé é um dom, né? E as operações de milagres, elas vão acontecer, aleluia, através dos dons de poder, porque você tem que crer para que Deus venha fazer. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Dons de inspiração. Os dons de inspiração. Profecia, variedades de língua e interpretações de línguas. Glória a Deus. Os dons de profecia. Nós vemos, eu louvo a Deus que nós vemos muitos dons de profecia dentro da igreja hoje. Eu fico maravilhada. Os dons de profecia, né? Às vezes, os dons de profecias, eu fico assim observando, porque Deus, ele tem profecias que Deus fala para os seus servos entregarem, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois de amanhã, daqui um ano. Né? E tem pessoas que, quando recebem o dom da profecia, né, da parte de Deus, fica, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? Deus falou e não aconteceu. Você tem que entender que aquilo que Deus manda um profeta falar, alguém falar, a profecia da parte de Deus, não é porque aquela profecia muitas vezes tem que acontecer hoje, imediatamente.
Não, ela pode acontecer amanhã, daqui a um ano, mas se for de Deus, a profecia ela vai acontecer. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que observar não o profeta, e sim a profecia. Né? Porque quando Deus ele envia alguém para falar algo para você, automaticamente você vai sentir. Você vai sentir se é de Deus a profecia ou não. Aleluia. Porém, a palavra diz que nós temos que ficar o quê? Calado, ouvindo e observar e esperar que Deus venha agir, né? Por exemplo, Deus ele fala os dons de milagres, né? Deus ele envia para você aqui a variedade de línguas, interpretações de línguas, né? Dificilmente você vê as variedades de língua e a interpretação, porque se tem variedade de língua, tem que ter interpretação, tem que ter um intérprete. E geralmente a gente não vê o intérprete, né? Eu louvo a Deus que aqui na cidade que eu moro, a gente às vezes vai para a igreja, a gente vê alguns irmãos, eles têm, né, interpretação de línguas. Né? Às vezes Deus fala através de alguém e já vem uma pessoa, aquela pessoa, o irmão vem e já interpreta as línguas. Eu acho lindo esse dom. Né? Maravilhoso esse dom, o dom de línguas, né? Deus, eu tenho buscado muito a presença de Deus e Deus tem me dado dom de profecia. Às vezes Deus manda eu profetizar algo e eu fico, às vezes eu que vou entregar, eu fico um pouco nervosa assim, fico pensando, Senhor, mas será que aquela pessoa realmente acreditou no que o Senhor mandou falar? E o Senhor disse, te cala, porque quando eu mando, eu me responsabilizo. Aleluia. E é assim que Deus faz. Quando o Senhor manda que nós falemos algo, né, o Senhor diz que ele se responsabiliza pelo que ele fala. E nós que somos profeta de Deus, entregamos algo da parte do Senhor. Aleluia. Não só nós esperamos que aconteça, mas a pessoa que recebe a profecia, ela espera que aconteça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar um pouco agora, um pouco do fruto do Espírito. Falamos um pouco do dom, né? Do dom do Espírito. E eu quero falar um pouco agora dos frutos do Espírito Santo de Deus, porque o tema é os dons e os frutos do Espírito, né? Então, nós falamos um pouco aqui dos dons do Espírito, né? Como eu já falei, e nós vamos falar um pouco dos frutos do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso o fruto do Espírito, né? Os frutos do Espírito Santo são qualidades de virtudes que o Espírito de Deus cultiva na vida do cristão. Aleluia. Como amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme listado em Gálatas 5:22, que é a leitura que eu fiz no começo, 23, estes frutos se desenvolvem com a ação do Espírito em nós, contrastando com as obras da carne, que demonstram uma natureza sem Deus. Aleluia, né? Sem Deus nós não podemos fazer nada. Aleluia. Agora você imagina, né, você ter os dons, receber os dons do Espírito Santo de Deus, né, esse dom que é os dons do Espírito e os frutos do Espírito Santo de Deus. Para nós termos os frutos do Espírito Santo de Deus, né, nós temos que deixar que Deus venha agir na nossa vida grandiosamente, né, e entender que Deus, o agir de Deus na nossa vida é sobre tudo, né? Eu fico assim observando Paulo. Paulo fala na palavra de Deus, né? Paulo fala que ele diz: ó, eu não vivo mais em mim. Paulo ele se entregava totalmente, né? Ele se entregava totalmente. Ele disse: ó, eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Eu não posso mais fazer o que eu quero fazer. Né, missionária miúda? Eu não quero mais fazer o que eu quero. Se eu fosse fazer o que eu quero fazer, eu ia fazer coisas erradas. Eu ia fazer coisas que ia desagradar a Deus e o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu não posso mais fazer o que eu quero fazer. Aleluia. Até para mim fazer algo, eu tenho que pedir permissão para Deus. Eu fico aqui admirando a missionária miúda, ela falando para mim assim, todo o propósito que eu coloco na presença de Deus, irmã Barbosa, eu pergunto primeiro para Deus. Eu pergunto primeiro para Deus, né? Porque, irmã, olha, até a comida que você vai comer, quando você vai comer, vai almoçar, vai jantar, você começa a apresentar para Deus, né? Então, é importante. Às vezes alguém ignora você, Senhor, eu queria fazer uma casa. Eu tenho um terreninho, eu quero fazer uma casa.
mas é da tua vontade, Senhor, de eu fazer essa casa? Espírito Santo, me ajuda. Como é que eu vou fazer essa casa? Eu vou fazer essa planta dessa casa. Como é? Tem uma irmã aqui que ela é maravilhosa. Ela diz que tudo. É igual uma missionária miúda. Ela vai perguntar para o Senhor. Ela diz que pega uma comida, uma fruta e diz: Espírito Santo, é para mim comer essa fruta? É para mim fazer isso aqui? Ela começa a perguntar. E lá fora, né, é coisa assim de pessoas que não tem noção das coisas. Mas para nós que conhecemos a Cristo, nós que sentimos a presença de Deus, nós que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos o dom do Espírito Santo de Deus, né? É assim que acontece na nossa vida. Aleluia. Quando nós nos derramamos, nos entregamos totalmente para Cristo. Aí nós fazemos como Paulo disse: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim, Cristo faz a vontade dele na minha vida. Aonde eu entro, Cristo entra comigo. Aonde eu vou, Cristo vai comigo. Se eu comer algo mortífero, Cristo está comigo. Rabaço e decantarabachai. É isso que Cristo faz na nossa vida. Aleluia. Ele nos salvou, nos resgatou para fazer a diferença. Aleluia. Somos diferentes. Né? Algumas pessoas dizem: oh, os crentes são diferentes, são doidos, os crentes são tudo doidos. Somos mesmo, porque nós temos Cristo na nossa vida. E nós vemos realmente Cristo fez a diferença na minha vida, na tua vida, na vida da missionária toda. Aleluia. E nós temos, aleluia, que buscar esses dons. Aleluia. Nós temos que buscar isso na presença de Deus. Aleluia. A lista dos frutos do Espírito: amor, caridade, leva a amar e a cuidar do próximo, compreendendo e consolar. Aleluia. Que maravilha. Às vezes eu fico maravilhada com o Senhor, o que Deus faz. Às vezes eu estou lá na minha casa, o Senhor diz: vai na casa da minha serva e eu vou consolar. Aleluia. E às vezes eu vou e eu não entendo por que eu estou indo. E o Senhor fala: vai lá, eu preciso que tu vai lá agora. Né? Ou quando nós damos ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E quando chegar lá, Deus faz algo que nem você mesmo estava esperando que Deus fosse fazer. Né? Aí a gente vai lá, às vezes a irmã está chorando, desesperada, e Deus vai lá e Deus te usa com a palavra de consolo, né? De mansidão. Vai lá, você chega numa casa, às vezes tem uma briga, tem algo acontecendo, né? E você chega com a palavra de mansidão, né? A palavra de conforto. Você chega no velório, você, como servo de Deus, você chega com a palavra de conforto. E as pessoas olham para você: meu Deus, é maravilhoso, é grandioso. Às vezes eu estou em lugares que pessoas olham para mim e dizem assim: ô irmã, tua palavra foi tão boa, muito obrigado. Né? Porque Deus nos usa dessa forma. É assim que Deus nos usa. Aleluia. É sempre nós temos que deixar que Deus venha nos usar, trabalhar na nossa vida, através dos dons, dos frutos do Espírito. Alegria, um desejo constante de louvar a Deus e de encontrar motivos para glorificá-lo. Aleluia. Essa alegria. Eu não tinha alegria antes de aceitar a Cristo como Senhor Salvador da minha vida. Eu não tinha alegria. Hoje eu tenho alegria, hoje eu posso dizer isso. Eu sou alegre, eu sou feliz. Às vezes, minha família mesmo, minhas irmãs dizem assim: mulher, a casa pode estar pegando fogo e tu tá assim, sorrindo. Falei: não, mulher, mas eu sei, porque o Deus que eu sirvo é um Deus maior do que está acontecendo. Aleluia. Um dia o meu filho aconteceu um acidente com ele, o amigo dele ligou e disse: ei, o Vitor teve um acidente de moto. Eu falei assim: eita Jesus, glória a Deus. Eu comecei a sorrir. Ele falou assim: eu não entendi por que a senhora está sorrindo. Porque eu sei que o meu Deus já foi lá e já entrou com providência. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Aí o meu filho, eu liguei, meu filho já estava no hospital e ele disse: mãe, não aconteceu nada, eu estou bem. Eu estou aqui, eu estou bem, graças a Deus, né? E aí eu comecei a glorificar ao Senhor e agradecer pelo livramento que o Senhor deu na vida do meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava ouvindo um pastor um dia, ele falou assim: ó, a gente tem sempre que agradecer ao Senhor antes da bênção chegar. Você tem que agradecer ao Senhor antes da tua bênção chegar. Aleluia. Aleluia. E eu fiquei, e eu não entendi, porque um dia antes eu fiz um louvor lá em casa, e de repente o Espírito Santo de Deus faz um louvor, louva a mim, e eu comecei a buscar a presença de Deus lá em casa, eu ia orar ao Senhor, buscando a presença de Deus, agradecendo, fiz louvor de agradecimento, agradecendo. E no outro dia o Senhor deu livramento para o meu filho. E eu continuei agradecendo a Deus. Aleluia. Quantos livramentos Deus tem dado para você e para a tua família? Aleluia. Quantas coisas o Senhor tem feito na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por quê? Porque você tem mansidão.
né? Você aguarda no Senhor o que Deus tem para fazer na tua vida. Paz, tranquilidade interior em meio às tribulações, que remove o medo e, e aproxima de Deus. Medo e aproxima de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A tranquilidade, nós temos que ter tranquilidade. Aleluia. No interior, dentro do nosso interior, nós temos que ter a tranquilidade, né? E entender que deixar que Deus venha agir ao nosso favor. Em vez de você ir lá e colocar a tua mão, deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Às vezes você entrega para Deus e às vezes você quer colocar a mão. Você quer que algo aconteça rápido, ligeiro. Não, Senhor, mas eu queria hoje, agora, mas não é assim que acontece. Aleluia. Tudo é no tempo de Deus, não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus que as coisas vêm acontecer em nossa vida. Aleluia. Esses são os frutos do Espírito. Longanimidade, é, paciência, paciência para consigo mesmo e para com o crescimento de outras pessoas. Tem pessoas que não têm paciência para o crescimento de outras. Aleluia. Verdade. Mas nós temos que ter paciência para ver o nosso irmão crescer. Aleluia. Faz parte da nossa vida cristã a paciência. Aleluia. Nós temos que entender que eu não posso avançar à frente, né? E às vezes eu olhar para o meu irmão do lado e ele às vezes não está conseguindo, né? Mas eu não tenho paciência de te esperar, não, mulher. Não tenho paciência, não. Nós temos que ter paciência para esperar o que Deus vai acontecer na tua vida, né? Tem que esperar, esperar juntas, né? Isso é maravilhoso na nossa vida. Benignidade, uma atitude de aconselhamento, solidariedade, doação ao próximo, sem malícia oculta, né? Olha só, né? Que é uma atitude, né? Atitude, a prática, a bondade, a prática do Senhor, e ele dizendo lá no salmista Davi fala que ele tirou ele de um charco de lodo, aleluia, de um tremedal de lama. Missionária, seu microfone está fechado. Glória a Deus. Deus, ele faz isso na nossa vida, né? Colocou nossos pés sobre uma rocha e um novo cântico na nossa boca, nos deu vestes novas para que nós viemos, aleluia, agradecer a Ele todos os dias pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fidelidade, perseverança, lealdade nos compromissos e deveres para com Deus. E o próximo, refletindo a fidelidade de Deus. Aleluia. Perseverança e lealdade. Nós temos que ter perseverança e lealdade a Deus. Aleluia. Nós temos que perseverar. Louvado seja o nome do Senhor.
Assim como nós estamos aguardando a vinda do nosso Jesus Cristo para vir buscar a igreja aqui na terra, continuar aguardando, perseverando, porque vem as lutas, as tribulações, mas nós temos que estar firmes na presença de Deus. Aleluia. Deixar que nada venha nos abalar a nossa fé. Aleluia. Não deixe que nada venha abalar a sua fé de maneira alguma. Continue firme, perseverante. Aleluia. Na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mansidão. Doclinidade em pensar, falar, agir, ensinar, evitando a comparação. Domínio próprio. A capacidade de controlar comportamentos e atitudes, livrando-se de escravidões e vícios. Aleluia. Nós temos que ter muito cuidado, Márcio. Nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo, do maligno. Em um mundo em que hoje está passando por uma situação, por uma decadência, uma situação difícil, né? Mas nós, como igreja, como noiva do Cordeiro, aleluia, como sal da terra, luz do mundo, nós fazemos a diferença. Aleluia. Eu estava falando esses dias que ainda há remanescentes na terra dos viventes. Aleluia, Jesus. Eita glória! Ainda há remanescentes na terra dos viventes. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja tem que estar de pé. Aleluia, nos últimos dias. Tem que estar de pé nos últimos dias. A palavra de Deus diz que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria nos últimos dias. E isso está acontecendo hoje. Aleluia. Está acontecendo hoje no meio da igreja. O amor de muitos se esfriaria. O mundo todo está acontecendo isso. Você olha para um lado, aconteceu algo, uma atrocidade, algo estranho, e você olha e diz, meu Deus, esse mundo está terrível, está perdido. Onde você chega, você vê pessoas fazendo comentários disso. Que é isso, né? Nos últimos dias, o amor das pessoas se esfriaram. E a iniquidade, que é o pecado, tem aumentado a cada dia. Tem aumentado. Mas a igreja tem que estar de pé na presença de Deus. Aleluia. Enquanto você está de pé na presença de Deus, Deus está olhando para a humanidade na terra e tendo misericórdia das vidas que estão aqui. Aleluia. Por causa de você, por causa da tua oração, Deus continua tendo misericórdia das vidas aqui na terra. Aleluia. E eu creio que o Senhor tem enviado, né? Tem enviado pessoas, né? De todos os cantos do mundo. Né? Todos os cantos do mundo, Deus tem levantado pessoas para estar orando pela sua obra. Deus tem levantado pessoas para estar apresentando esta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa tarde eu quero dizer que os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo de Deus, que nós possamos continuar buscando a presença do Senhor nos últimos dias. Amém, Jesus. Em tempos difíceis, mas que nós possamos estar de pé na presença do Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Eu creio nisso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E de já eu quero estar aqui já agradecendo a missionária Miúda, né, pela oportunidade, né, o convite que ela me fez de estar trazendo uma palavra, né. Que Deus continue abençoando a tua vida grandemente, que Deus conceda saúde para você, Deus continua concedendo você de pé para estar orando na presença de Deus, aleluia. E vamos lá, vamos apresentar vidas, aleluia, glória a Deus. Congregação unidas em Cristo Jesus. Vamos continuar orando ao Senhor para que o Senhor venha resgatar vidas, aleluia, aqui na terra. Eu creio nisso, né, missionária Miúda? Amém. Aleluia. Deus abençoe. Orar. E vamos fazer uma oração, né? Vamos estar orando, apresentando. Eu quero apresentar os missionários, as missionárias que estão, né, no campo, que estão nas suas cidades, que têm buscado a presença de Deus, não têm medido esforço para pregar a palavra de Deus, têm saído nas ruas pregando, aonde chega, prega a palavra do Senhor, aleluia. Deus tem um galardão para vocês, missionários, aleluia. Vamos estar orando, apresentando nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, aleluia.
Maravilhoso Deus e Pai, Deus de infinita graça, Deus de bondade e misericórdia. Senhor, nesta tarde, papai querido, aleluia, eu quero te apresentar, ó Deus, as missionárias, os missionários que têm feito o teu ID, têm pregado a tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha proteger, guardar, livrar, meu Deus amado, do homem sanguinário, de toda astuta cilada do diabo, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero te apresentar essa pessoa que está ouvindo hoje, Pai. Aleluia, esta palavra. O Senhor venha abençoar essa pessoa, Deus. Toma em tuas mãos, papai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Pai querido, cada uma das tuas servas, Deus, que está conosco nessa live, nessa tarde. Te apresenta a vida da missionária miúda, que me deu esta oportunidade. Abençoa, Senhor. Guarda, livra, Deus amado. Continua conosco, Senhor, nos dando graça, meu Pai querido, através da tua grande misericórdia que tem nos resgatado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nessa tarde eu te agradeço. E em nome de Jesus, nessa tarde, eu abençoo a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba de Deus nessa tarde o refrigério do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.